técnica de, como é que chama? De ortoceratologia, né? Eles vieram apresentar a lente. E por acaso esse ortoptista, ele é espanhol, e lá na Espanha o ortoptista trabalha dentro do consultório do médico, ele trabalha na universidade, ele faz pesquisa, quer dizer, ele não faz um cursinho de 3 meses ou de 2 semanas para ser ortoptista, ele faz um curso, né, que se bobear é muito próximo, né, de um curso médico. Então, ele estava avaliando a adaptação da lente escleral em pacientes implantados com anel. Então, eu estava fazendo a avaliação das células caliciformes da conjuntiva. E eles verificaram que depois do implante do anel, a conjuntiva, as células caliciformes reduzem da metade. Mas a produção de mucina aumenta do dobro. E com isso, a superfície ocular fica melhor. E com isso, por isso, os sintomas de prurido, olho seco, dor ocular, né, desaparecem ou diminuem, né? Então a gente sabe disso, quando você implanta o anel, o paciente ele chega no seu consultório, ele está com dor de cabeça, dor ocular, lacrimejamento, fotofobia, baixa de visão e depressão. Quando você implanta o anel, ele sai sem dor de cabeça, sem dor no olho, sem fotofobia, com lacrimejamento e feliz. Entendeu? Então, quando você faz o implante do anel, você não está corrigindo refração. Você está corrigindo uma patologia, quer dizer, aquela psicofísica. Né? Você está devolvendo o paciente a condição de vida normal, de conforto que ele não tem. Isso aí é uma coisa que a gente tem batido demais, né? Os nossos cursos, eles são voltados para isso, porque quando você vai assistir outros colegas falando, a primeira coisa que te mostra é a refração. Quer dizer, o que é menos correto no ceratocone é a refração, a não ser que o cone seja incipiente, não é verdade? Quer dizer, quando você mede uma refração no paciente com ceratocone, você encontra uma refração, ela e você 1. Por quê? Porque você está medindo somatório de aberrações. E o paciente, como ele tem uma miríade de pontos, de eixos visuais por esses milhares de pontos, né, focais, ele não tem uma refração definida. Portanto, o que você receita no fim das contas é o somatório. Tanto assim que quando você vai avaliar um paciente com ceratocone, a primeira coisa que você faz é tomar cuidado visual sem correção, porque muitas vezes você tem uma topografia que você imagina que a visão deve ser conta-dedos, e o paciente lê 20/30. Então, com aquela topografia de ceratocone, o cara lendo 20/30. Eu já comi, né? Já paguei muito mico com isso, né? Porque o cara chega, olha primeiro a topografia, e aí, sem avaliar o paciente fisicamente, eu tenho uma impressão errada. Essa é uma conversa bem interessante para ter, né, doutor? Porque, assim, tem muito paciente que chega no consultório, acha que vai plantar o anel e vai ficar sem óculos. Ele acha que é cirurgia refrativa, né? Vai fazer o anel e vai voltar a enxergar, assim. Colocou o anel... Pois é. Então... Acho que é um bate-papo legal para você ter o paciente. Né? Primeira coisa, você pergunta para o paciente quais são os sintomas, o que ele está sentindo, se ele está enxergando, né? Se ele enxerga com óculos, se ele enxerga sem óculos, se ele usa lente, como é que é a tolerância à lente. Bom, essas são as preliminares. Depois, você leva o paciente, vai medir a acuidade visual imensa. Se ele tem óculos com correção, sem correção e com pinhole. É nessa hora que eu sei se o paciente ele vai enxergar sem óculos ou se ele vai precisar de óculos, né? Porque um paciente que lê 24/100 sem correção e com pinhole ele vai a 20/40, a baixa de visão é pela deformidade. Então, corrigida a deformidade, a qualidade da visão melhora e, portanto, a qualidade de visão aumenta, né? Se ele, apesar do pinhole, continua lendo mal, é porque ele tem um grau, tem uma ametropia, que pode ser um cilindro ou pode ser axial, pode ser uma miopia, né? E às vezes você tem uma hipermetropia. Você pode ter um paciente com astigmatismo misto, né, no ceratocone, né? Então, esse exame, ele já te fala e fala ao paciente o que ele pode esperar da cirurgia, entendeu?
Aí você põe lá o pinhole, está enxergando? Tô. Tira o green. Está enxergando? Não. Olha, esse é o benefício que você vai ter. Você quer? Quero. É o paciente, pronto. Né? Você, vai, inclusive, com menos receio, menos medo, já sabendo o que ele vai obter. Né? Quer dizer, então você também sabe. Né? Então, e depois, quando você tem uma miopia, que é uma miopia que não é mais curvatura, mas uma miopia axial, você vai corrigir, o que seja de curvatura, você vai corrigir com a lente gelatinosa. Eu já tive casos de paciente que eu operei do ceratocone, ficou com a miopia de -3 ou -4, chegou na terra dele, na cidade dele, foi fazer uma revisão com o colega falou, mas essa lente não é para ceratocone? O cara me ligou me pedindo dinheiro de volta. Quer dizer, é uma postura, né, infeliz do colega. Eu falei, você quer o dinheiro de volta? Mandei, tudo bem, não tem problema não. Né, eu não vou tentar convencer por telefone que a lente se adequa. Bom, enfim, então é só para vocês terem uma ideia, né, do que pode acontecer. Portanto, ser claro com o paciente. Olha, essa lente é uma lente que a gente usa para correção de miopia, mas você é míope hoje, seu ceratocone está eliminado, né, ou está corrigido, entendeu? E outro conceito muito frequente e falso, né, é que a lente corrige a deformidade e paralisa a evolução. Né? Então, isso aí é uma coisa que a gente vive brigando e falando, que não adianta muito, não. Porque, como tem muito mais contatólogo do que médico botando anel, implantando anel. Então, é uma luta que, né, um dia a gente vence, né? Porque a gente vai conseguir, por fim, convencer a comunidade que realmente é um procedimento que vale a pena. Hoje, boa